No regresso de férias, no final deste querido mês de agosto, Ricardo Araújo Pereira declara-se web facho. O indignado João Miguel Tavares sente-se compadre, mas é irónico. E Pedro Mexia confessa-se a meia haste. Está reunido o Governo Sombra no regresso de férias, desta vez no Festival F, em Faro. Para Viva, sejam bem-vindos. Depois de um mês de ausência do Governo Sombra, estamos de regresso naquele que é designado como o último grande festival do verão, o Festival F de Faro, naturalmente, onde estamos. Estamos nos claustros belíssimos do Museu Municipal de Faro, que já estiveram durante muito tempo ao abandono e que agora estão recuperados e com uma boa moldura humana, como se diz nos jogos de futebol. Estamos regressados de férias para o regresso do Governo Sombra. Como é que viveu a Silly Season, Ricardo Araújo Pereira? Tranquilamente, vivi tranquilamente. Acho que o aspecto mais bizarro a que assisti foi este hoje aqui à tarde, uma quantidade de pessoas que está no Algarve em vez de estar na praia e resolve passar um fim de tarde de sexta-feira a ver 4 pessoas a dizer coisas. É gente que provavelmente perdeu uma aposta ou assim e teve de comparecer aqui. O Pedro Mexia continua fiel a windsurf e suruba? Essa é uma frase que eu disse e que me vai perseguir. Eu acho que vai ser o meu epitáfio. Essa frase do windsurf e das surubas e por causa dessa frase, todos os anos no verão me convidam para fazer windsurf. E surubas, não? A piada estava aí a chegar os Jorge Marques. Não é que podia ter mais qualquer coisa para nos contar? Não. Realmente há tão poucos convites para surubas. Nunca ninguém disse, olha, vou organizar uma suruba sábado. Sabes que a maior parte das pessoas não sabe o que é que significa suruba. Há demasiadas sardinhadas, acho eu, e surubas a menos. Pensei que serve no Google. Pá. É um brasileirismo, mas pronto. O João Miguel Tavares, para onde é que canalizou as indignações que costuma aliviar as aqui minhas no Governo indignações? Sombra? Não, para a minha família. Eles já não podem ouvir, do género... Gui, a maneira como tu estás a pegar nesses talheres é absolutamente vergonhosa! Ou então, Rita... Isso é João Miguel Tavares a imitar João Miguel Tavares? Não, sou eu com a minha família, porque sou eu a tentar expandir a minha indignação, ou a maneira como estás a comer essa tosta mista é inadmissível num Estado de Direito, uma coisa assim. Eles já não me suportavam. Aliás, e isto é verdade, eles vieram trazer-me de carro até aqui, largaram-me e foram-se embora para Lisboa. Já não... É verdade, aliás, vocês puderam testemunhar isso. E estão a ser felizes neste momento. Estão certamente a ser felizes neste momento. Já nem, finalmente ele já tem um sítio, voltou a ter um sítio onde expelir toda a sua indignação. Que é Vamos então ao festival de grandes temas que este mês de agosto nos proporcionou e distribuímos as pastas ministeriais, que é o que fazemos normalmente no início de cada emissão, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro da Aliança. E parece-lhe que é coisa para durar ou será apenas um amor de verão? Não sei, neste momento é impossível saber ainda. O Santana Lopes resolveu... Sendo uma aliança, Sim. já agora queria esclarecer este ponto. Sendo uma aliança, um acordo entre, pelo menos, duas partes, já percebeu que duas entidades é que se unem nesta aliança? É que até agora só ouvimos Pedro Santana Lopes. Exatamente. Então, é o Santana e o Lopes. Só se é isso. Era precisamente para isso que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que a frase com que a gente descreve esta situação se explica a si própria. O Santana Lopes saiu de um partido para fazer outro chamado Aliança. Portanto, Santana Lopes sai de um partido, porque é importante estarmos juntos. Abandona a aliança. Enfim, já houve uma aliança. Houve a Aliança Povo Unido, mas no quadrante ideológico de Santana Lopes já houve uma aliança democrática. Ele aparentemente avaliou as duas palavras e disse, democrática acho que não faz muito sentido, não gosto muito. E ficou só a aliança.
Estamos a falar do novo partido de Santana Lopes, que vai ser lançado na primeira quinzena de setembro, mas que já tem site e declaração de princípios. O que é que esta aliança traz de novo à política portuguesa? Já percebeu? Eu acho que pode trazer... Foi ao site ou não? Fui ao site, sim. É que eu pus o linkzinho. E eu faço sempre questão de ler atentamente todos os mails que me chegam. Sim, fui ao site e eu acho que o que pode acontecer, o que esta aliança pode trazer de novo, é aquilo em que Santana Lopes parece especializar-se, que é, saiu uma notícia no Público a dizer que o método de ontem, que é um método, enfim, de contagem de votos, e o Partido Novo do Santana Lopes podem dar uma maioria absoluta ao PS. E isso é de facto histórico, porque a primeira vez que o PS teve uma maioria absoluta, relembro, foi porque o povo português, farto de Santana Lopes, disse: eu para isto vou dar uma maioria absoluta ao Sócrates. Essa foi a primeira vez. E a segunda pode ser agora, em que Santana Lopes arranja maneira, com as suas tropelias, de dar nova maioria absoluta. Será a segunda da história do PS e também a segunda da história de Santana Lopes. Esta aliança Eu proponho um busto a Santana Lopes no Largo do Rato, portanto, Soares, sim senhor, mas em segundo lugar este homem também fez muito por nós. A aliança diz ter na sua matriz 3 eixos fundamentais, e estou a citar o site, a declaração de princípios, 3 eixos fundamentais: personalismo, liberalismo e solidariedade. Este novo partido apresenta-se, portanto, como um partido liberal, numa altura em que aparecem outras 2 formações políticas nesta mesma área ideológica. O Movimento de Democracia 21 e a Iniciativa Liberal, que ainda mal começou, já perdeu o presidente, já tem umas desavenças internas. Será caso para se dizer, João Miguel Tavares, que não há fome que não dê em fartura? Mas isto não é nenhuma fartura. São 3 formações liberais? Mas isso estás a supor que a nova aliança vai ser liberal. Ela diz. Ela diz, mas não pratica. Para a declaração de princípios. Também soubesse as coisas que eu digo quando me quer gabar. É evidente que não pratica. O mesmo Pedro Santana Lopes acabou de dizer, na altura em que estava a formar a sua aliança, que os deputados, que Rui Rio tinha feito muito mal durante a votação do caso da eutanásia por ter dado liberdade de voto aos deputados do PSD. Portanto, quando alguém acha mal um partido dar liberdade de voto numa questão óbvia de consciência, como a questão da eutanásia, é liberal. É mais aquele liberalismo à portuguesa, que é liberal no sentido em que se calhar quer um Estado mais ágil e mais pequeno, como eu quero, mas e depois, quando vai para as questões de costumes, é católico, conservador e tradicionalista, que é isso que é o perfil de Pedro Santana Lopes. Aliás, que já veio criticar as questões do Bloco de Esquerda e tudo isso, para não irmos a reboque do Bloco de Esquerda. Em muitos desses casos eu até concordo. Mas liberal em economia e conservador nos costumes, isso é a história de toda a direita portuguesa. Aí não há diferença nenhuma para aquilo que tem sido o histórico do PSD. Nesse aspecto mais liberal é Rui Rio do que Pedro Santana Lopes. Há quem diga que em termos de tática política Santana Lopes está a imitar ou quer imitar o percurso de Emmanuel Macron, saindo de uma formação tradicional para formar um pequeno partido que se propõe chegar ao poder. Vê algum paralelismo nestes dois casos? Sim. O paralelismo que eu vejo entre Macron e Santana Lopes é aquilo que se costuma dizer, é no branco dos olhos. O branco dos olhos de Macron e de Santana Lopes são muito parecidos. Tudo o resto, não consigo francamente perceber onde está. Porque, não é? Macron, uma cara nova que veio. E Santana, uma cara nova. Quer dizer, Santana está cá desde a década de 70, não é? Porque, quer dizer, ele já era velho quando era adolescente. Aí não há nada. Atenção, agora, mas isso não significa, porque nós estamos aqui em registro jocoso, que é aquilo que apetece fazer sempre que aparece Pedro Santana Lopes. Mas atenção, é que é ser um bocadinho mais prudente em relação a isso. Isso não significa que o Santana não tenha tido uma intuição política, porque ele para as intuições não é mau. E depois quando as concretiza é que é péssimo. Mas ele pode ter a intuição certa. Eu acho que tiver o número de votos ou o número de mandatos, esta nova aliança, se conseguir o número de mandatos necessários para fazer a diferença numa situação em que a maioria absoluta esteja ali por 2 ou 3 deputados. Que é o cenário que se avizinha, como toda a gente sabe. E que é o cenário que se avizinha. É de facto possível. Ele diz que não quer fazer nenhuma aliança com Costa, pelo contrário, porque no sentido em que aquilo que critica a Rui Rio há uma proximidade excessiva com o PS. Mas a gente também sabe bem quem é Santana, não é?
E se de repente... E é o interesse nacional. E é o interesse nacional, com certeza. O interesse nacional dá sempre para tudo. Dá sempre para tudo. Mas nesse sentido, é a altura certa para apostar num partido. Porque 2 ou 3 deputados que ele consiga, e eu acho que pode conseguir, podem fazer a diferença. E aí, pela primeira vez, se calhar, na sua vida política, primeira vez não, mas no jogo dos adultos, no jogo a sério, ele já conquistou câmaras municipais e a presidência... Ele foi primeiro-ministro. Não, ele não foi... Sim, ele foi primeiro-ministro, mas não fez nada por isso, ok? Ele não foi a umas eleições, ele não ganhou umas eleições para primeiro-ministro, ganhou eleições para câmaras e ganhou eleições no Sporting. Mas, quer dizer... Vamos ver, quando chega ao campeonato verdadeiramente dos grandes, não é? Ele ainda não conseguiu fazer nada, mas de repente pode-lhe sair a sorte grande. Eu não estou a dizer que não. Santana Lopes já disse numa entrevista, entretanto, que o objetivo eleitoral deste novo partido não é ficar apenas com um dígito, é ganhar ao PS. Exato. Vê, Pedro Mexia, alguma viabilidade nesta intenção de Pedro Santana Lopes, ou haverá aqui um paralelismo com aquele célebre anúncio do arquiteto Saraiva ao fundar o semanário Sol, querendo ultrapassar em pouco tempo a tiragem do Expresso? Bem, isso não era a ambição mais absurda do arquiteto Saraiva, que disse que podia ganhar o Nobel da Literatura, portanto, em termos das coisas que ele prometeu. Agora, Santana só pode... Quando Santana diz, vou formar um partido, quer dizer, evidentemente ganha, vamos falar a sério, não vai disputar coisa nenhuma. Pode ter 2 ou 3 deputados. E se puder ter 2 ou 3 deputados, vai ajudar um partido que ganha as eleições, mas fica a 2 ou 3 deputados da maioria absoluta. E isso dizia-se, e ele pode pensar. Portanto, será uma geringonça à direita. Só que o partido que vai ficar a 2 ou 3 deputados de ter a maioria absoluta, se não a tiver mesmo, é o PS. Portanto, não se vê qual é a utilidade. Além do mais, ele vai retirar eleitorado que já é do CDS e do PSD. O que é que ele vai buscar? Ele vai buscar ao PSD os nostálgicos do Passos, que acham que Rui Rio é demasiado bloco central e que querem um partido mais liberal da economia. Vai buscar pessoas que acham que se foi longe demais nos costumes, algum eleitorado de CDS, algum eleitorado de PSD. E vai buscar um eleitorado curioso que nós não sabemos onde está, porque deixou de ser representado em Portugal, mas existe, que é o eleitorado eurocético. A única coisa realmente interessante não no sentido que seja interessante, mas curiosa, que Santana diz, é que vai ser... Será? Ele sugere que o partido vai ser um partido eurocético. Ora, o CDS foi um partido eurocético durante muito tempo, depois Paulo Portas inventou aquela palavra em que passou a ser eurocalmo, em vez de eurocético, e agora são eurobeatos, como os outros todos. Mas portanto, o eleitorado eurocético à direita não tem quem votar. Há eurocéticos no PC, há eurocéticos no Bloco, mas não há eurocéticos à direita. Agora, numas eleições legislativas, as pessoas não ligam nada às questões europeias. Em qualquer programa de televisão, incluindo o nosso, quando se fala da Europa, as pessoas mudam de canal. É um assunto que interessa muito pouco aos portugueses. Vai haver umas eleições europeias antes, em onde que ele não se candidata. Não se candidata ele, pessoalmente, mas o partido parece que vai... Sim, mas vai-se votar quem? Na Maria Telvina? Justamente, está lá não sabemos em quem é que vai votar, porque pode-se falar verdadeiramente num partido quando a única figura que apareceu até agora é Santana Lopes. E o PAN não é um partido? Mas o PAN tem... Os Verdes não é um partido? Não é? Não, quer dizer, não é preciso haver figuras para... Não é preciso haver figuras. Há de facto... as pessoas estão à espera do que é que vai acontecer a Rui Rio, não é? E já vamos falar de Rui Rio daqui a bocado. Mas o que aconteceu é que foi a vaga de fundo, menos de fundo, que já se produziu até hoje. O Santana disse, tenho comigo todas estas pessoas do PSD. E não está ninguém. Não está ninguém. Ele diz que são pessoas que lhe mandaram mails, provavelmente mandaram mails, mas as figuras que apareceram são pessoas, vereadores não sei aonde, e pessoas das estruturas locais. Não há uma única figura importante do PSD. Também, mas podem aparecer. Aliás, por causa de todos claro que os podem descontentes... aparecer. Não, e por causa de todos os descontentes, e há muitos na Assembleia da República que sabem que não vão ter lugar nas próximas listas, certamente, do PSD, não é? Não vão ter lugar nas próximas listas no PSD, mas vão ter lugar na reconfiguração do partido depois da próxima derrota do PSD. É verdade. E quanto mais próximas estiver essa derrota, menos vontade terão de ser do partido. Mas esta perspectiva, que me parece verdadeira, evidentemente que o partido é criado para, digamos, acasalar com outros partidos, torna ainda mais absurda a escolha do nome, porque creio que toda a gente sabe que quem está interessado em acasalar
é melhor esconder a aliança no bolso do que andar a anunciá-la. Entretanto, estamos no período da chamada rentrée política, ou rentrée política. Vê alguma razão para se recorrer à língua francesa a este respeito? Ricardo Araújo Pereira. Sim, a língua francesa e estrangeira em geral, as coisas soam melhor, a gente regressa ao trabalho, não entusiasma muito, mas a rentrée tem um prestígio. Mas quando não é? malta vem de férias não diz que está na rentrée, é só para a política que se fala de rentrée. Estou a beber vinho com gás. Não, champanhe. Há outro prestígio em língua estrangeira. A festa do Avante é no próximo fim de semana. O CDS também assinala o fim das férias políticas no fim de semana que vem, mas não se sabe onde. A festa do Pontal, tradicionalmente organizada pelo PSD aqui no Algarve, é agora um arraial e acho que vai ter uma futebolada também marcada para este sábado, em Carença. O Bloco de Esquerda faz este fim de semana o seu fórum Socialismo em Leiria e o PS, que apanhou um comboio para o Minho, já despachou o assunto no fim de semana passado em Caminha. O que é que conclui deste calendário, Ricardo Araújo Pereira, e do facto do PS se ter antecipado? Eu acho um pouco aflitivo, não é? Nós estamos sempre a incentivar uma certa descentralização. O Presidente da República apela às pessoas para irem para o interior, para fazer despesa, passar o fim de semana, e depois os partidos políticos vão para lá e isso deita por terra o objetivo de incentivar as pessoas a irem lá, não é? Não sei, quem é que vai fazer a futebolada? A futebolada é o PSD. O PSD vai fazer. Rui Rio andou a ligar aos autarcas e a figuras do partido. E o Miguel Paiás Maduro já disse também que ia. Não sei se é boa ideia num partido que está como está o PSD. Vai haver muita canelada. Acho que vai haver muita canelada. Apesar da chamada rentrée, a verdade é que temos visto os líderes políticos diariamente nos telejornais, com uma única exceção, aliás, já muito comentada, precisamente a de Rui Rio. O que é que se lhe oferece dizer sobre o eclipse de Rui Rio durante este mês de agosto, Pedro Mexia? Eu acho que só há uma maneira de fazer justiça, só há uma maneira adequada de comentar a presença mediática de Rui Rio no mês de agosto, e essa maneira é a seguinte. Pedro Mexia está a fazer neste momento um minuto de silêncio em memória da atividade política de Rui Rio durante o mês de agosto. É extremamente eloquente este. Eu quero sublinhar que parte do teu salário nesta emissão vai para pagar o facto de estar calado. Vou fazer isto mais vezes. Olha, isso foi o comentário mais neoliberal de 2018. Não? Tens de ter cuidado. Não disse nada, ele não disse uma única coisa. Não, eu estava a criticar o Ricardo por ele ter dito isso. O Ricardo é que foi profundamente neoliberal. Há quem acha que ele se está a mudar para o lado dos bons e confirma-se. É que os bons são os neoliberais. Não. Os liberais, não Bom, os neo. Então, Rui Rio não apareceu, vai agora entrar em campo este sábado na futebolada em Carença. Não sei se é em Carença a futebolada. Se ele fosse... Atenção, ele foi para férias dizendo que devia haver vários Alberto João Jardim no país. E volta de férias anunciando uma futebolada. É um líder a fazer-se, claramente. Não, mas ao mesmo tempo justificou o seu silêncio com a responsabilidade de dizer que está de férias e... Se ele fosse líder da oposição... A responsabilidade de estar de férias? Sim, não, que ele está de férias e que isso também significa o respeito institucional pelo período de pousio dos portugueses. Ele lá sabe. A próprio tom de voz com que tu disseste isso diz tudo sobre esse argumento. Achas que ele está a defender? Eu acho que se ele estivesse na oposição em 1755 só falava a 25 de dezembro, ou não? Bom, para já o único discurso da rentrée foi o discurso de António Costa em Caminha. Ao dizer que é fundamental, foi algo que o líder do PS disse na rentrée do PS, é fundamental não estragar o que já conseguimos. Estaria o líder socialista a referir-se ao próximo orçamento ou já às duas eleições do próximo ano? João Miguel Tavares, já começou a campanha eleitoral? Sim, eu voto um X2. Porquê? Essa é a parte, vamos lá, para não sermos demasiado apocalípticos, essa é uma parte boa do Portugal de 2018, que é as pessoas têm consciência de que não se pode ter tudo, não se pode dar tudo. E uma frase como esta que tu acabaste de dizer, que é fundamental não estragar o que já conseguimos... Mas estás a falar das crianças. Estranhamente... Não estás a falar do povo português, estás a falar dos teus filhos. Não se pode dar tudo, atenção. Não se pode dar... Não. Como agora uma bolacha. Não, nada disso. Não, estou a falar de todo o povo português. Esta frase tornou-se uma frase eleitoralista. A frase de dizer não podemos estragar o que já conseguimos é uma frase que as pessoas gostam de ouvir. Gostam de ouvir.
Porquê? Porque assimilar, embora eu acho que, evidentemente, que este governo cometeu imensos erros, ele convenceu a maior parte das pessoas, é por isso que ele está à beira da maioria absoluta, que se conseguia poupar, ainda assim devolvendo rendimentos. E que essa devolução de rendimentos não estragava as contas do Estado. E isso é a mais-valia de António Costa, não é? Isso não há a menor dúvida. E, portanto, esta frase é uma frase eleitoralista, o que é melhor do que vão aumentar os funcionários públicos 2,9%. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Aliança. Mas vamos continuar com as incógnitas que esta rentrée nos proporciona, porque o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Recondução à Bruta. Isso é um desejo ou um palpite, João Miguel Tavares? É um desejo. É um desejo. Quer que seja à bruta? Quer que seja à bruta. Quer que seja à bruta, sim. E não aleija? Não, aleija, mas eu quero que seja à bruta simplesmente porque não me parece que possa ser suavemente. Está a falar do... Dito assim é um bocado esquisito. É um bocado, é. Mas está a falar da decisão que terá de ser tomada em outubro sobre o cargo de Procurador-Geral da República, neste caso, sim, atualmente é uma Procuradora. Joana Marques Vidal cessa funções em outubro, o mandato é de 6 anos, e a dúvida é se será reconduzida ou substituída. Que implicações políticas é que vê nesta escolha? Terá de ser o Governo a sugerir ao Presidente da República a nomeação do próximo titular do cargo? Eu digo que eu quero que seja à bruta por uma razão, porque quero muito que o Joana Marques Vidal continue, e a única maneira de continuar é se alguém à bruta conseguir convencer o Governo a que ela continue, porque o Governo claramente não quer. Nós tivemos em janeiro as declarações da Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça disse que considerava ou que tinha uma leitura sobre o cargo, pensando que é um cargo único, de 6 anos, e por isso é que foi tornado maior, com uma maior duração no tempo. E o Primeiro-Ministro, na altura, a coisa foi muito badalada, como se lembram, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento: tenderei a dizer que a interpretação da Senhora Ministra da Justiça está correta, e depois o Governo calou-se sobre isso, não houve mais depois uma palavra. Governo calou-se e aquilo foi dito: será que era uma coisa planeada? Será que foi? Aquilo foi numa entrevista à TSF? Será que foi o jornalista que perguntou e ela deu aquela resposta sem pensar bem? Mas a verdade, eu tendo a achar que aquilo já estava mais do que definido e que foi não sei se aquele era o timing, mas que correspondia certamente àquilo que a Ministra da Justiça disse, correspondia àquilo que o Governo pensava. E não tenho a menor dúvida disso, porque ainda esta semana, há 3 ou 4 dias, ouvi Carlos César repetir a mesma coisa na televisão. Parece que também corresponde àquilo que Joana Marques Vidal pensou, em certa altura, pelo menos, não sei se pensa agora, sobre o cargo, porque ela disse justamente que entende o cargo de Procurador-Geral da República como um mandato único. Isto não lhe parece relevante? Parece muito relevante. Aliás, se me perguntassem, então, e você acha que o mandato de Joana Marques Vidal, da Procuradora-Geral da República deveria ser único? Eu tenderia a achar dizer que sim. 6 anos. Era bom que 6 anos fosse mandato único, porque há bons argumentos para o mandato ser único, nomeadamente ele poder ser exercido com maior liberdade. Ou seja, se o Procurador não estiver preocupado na sua recondução, ele pode ser mais livre, pode exercer a sua função sem pensar em agradar ao partido A, ao partido B, ao partido C. O princípio e a teoria são excelentes. O meu problema é que depois há a prática. E qualquer pessoa que tenha acompanhado estes 40 anos de democracia portuguesa sabe que a Joana Marques Vidal é a 4ª Procuradora-Geral da República e nos outros 3 a coisa não funcionou muito bem. É a primeira vez que nós estamos com a sensação de que há uma Procuradora-Geral da República que investiga tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Há muita gente que agora começou com esta extraordinária teoria que são as pessoas de direita que querem a recondução de Joana Marques Vidal. De onde? Isso significa que ela andou neste mandato a tentar lixar a esquerda. Não é verdade. E isso não é verdade factual. Miguel Macedo foi acusado, ainda era ministro e foi condenado, e agora, se as pessoas se derem ao trabalho de ler os jornais, ainda esta operação Tutti Frutti apanha sobretudo, e tem apanhado sobretudo pessoas do PSD. Como o próprio nome da operação indica. Como o próprio nome da operação indica, e também os clubes de futebol têm ido a bater à porta do Benfica, que é uma coisa que ninguém via. Ninguém via. E o que me perguntam, tem sido de esquerda, tem sido de direita? Não, tem andado atrás das pessoas que se suspeita que tenham cometido erros. E isso para mim é fundamental. É fundamental, isto não é uma coisa partidária. Aliás, há coisa que me irrita profundamente. É as pessoas acharem que a corrupção é uma coisa de esquerda ou de direita. Não é. A corrupção está muito para além da esquerda ou da direita. Há pessoas, muitas, no PSD corruptas. Há muitas pessoas no PS corruptas. E
existe evidentemente um interesse, que acho que é generalizado, do Bloco Central, em que Joana Marques Vidal não continue. E quando as pessoas dizem isto é uma coisa direita, eu relembro que aquilo que tem sido a posição de Rui Rio tem sido claramente no sentido, a posição inicial, ele depois também se calou, mas a posição inicial foi claramente no sentido de Joana Marques Vidal não ser reconduzida. Isto não é uma coisa de esquerda contra a direita, pode ser... E de achar que se tem ido longe demais. E de se achar que se tem ido longe demais. Não é esquerda contra a direita, é pessoas que estão muito confortadas com o status quo e outras pessoas que gostavam que isto se mudasse e que as pessoas que são corruptas, se fossem investigadas e de preferência presas. Que é uma coisa que me agradaria. Portanto, sim, gostava muito que a Joana Marques Vidal continuasse. Consegue adivinhar o estado de espírito do PS a este respeito, Pedro Mexia? Nós temos algumas indicações e temos algumas certezas. Temos algumas indicações, declarações várias de Carlos César. A própria declaração da Ministra, independentemente dela ter dito isso propositadamente ou porque não estava à espera daquela pergunta, a interpretação da Ministra, que António Costa depois no Parlamento disse que lhe parecia uma interpretação correta, é uma interpretação incorreta. Aliás, nos dias seguintes, vieram pessoas a dizer que quando se mexeu na legislação para haver mandatos renováveis ou não renováveis, os que eram não renováveis, ficou claramente dito, e por oposição, aqueles em que é renovável não se disse nada. Portanto, o que a lei diz é que a lei não impede a renovação. Diz que o mandato é de 6 anos. Outra coisa é se ela quer. Se Joana Marques Vidal não quiser, a questão está resolvida e não há assunto. Agora, há depois outra coisa, que é, nós não ouvimos, o PS depois não falou muito sobre isso, como é natural, mas nós lemos o que socialistas nos blogs e nas redes sociais dizem, e os socialistas nos blogs e nas redes sociais, em grande parte, detestam Joana Marques Vidal. Isso é absolutamente visível. Pessoas que não são responsáveis do partido. Alguns serão responsáveis menores. E, portanto, isso não há dúvida nenhuma. Eu preocupo-me um bocadinho esta questão esquerda-direita pelo seguinte, por duas razões. Por um lado, porque acho que seria muito mau se a questão se pudesse pôr nesses termos. Também porque eu acho, como disse o João Miguel, que tem sido investigada gente de áreas muito diferentes e não só da política, coisa que não estava a ser, dos banqueiros ao futebol à política. E depois acho uma coisa que eu sou globalmente... estou globalmente contente com o facto de termos uma Procuradora-Geral da República e não um Arquivador-Geral da República. Já disse isso várias vezes, com os dois, e particularmente com o anterior PGR, nós tínhamos a convicção, e digo isto como cidadão simplesmente, mas ouvindo falar, nós tínhamos a convicção que dali não ia sair nada, como não saiu nada. Havia, por razões que eu não vou dizer que são razões dolosas, que são razões censuráveis, mas na prática as investigações não seguiam, agora seguem. Acho isso positivo. Acho negativo, e acho, não quer dizer que não seja verdade, mas acho negativo que nós nos possamos convencer que isto só é assim com Joana Marques Vidal e que Joana Marques Vidal é insubstituível e que com outro PGR as coisas vão voltar ao que eram antes. Eu acho que isso não pode ser verdade. Seria mau sinal. Seria muito mau sinal e, portanto, nesse sentido, eu não sou um defensor, quer dizer, não acho que tem que ser Joana Marques Vidal. Tem que ser alguém com um perfil parecido com Joana Marques Vidal. Se a própria quiser... Mas se fosse fácil, tinha havido mais. Está bem, é verdade, mas não estou tão desesperado com a justiça ao ponto de pensar... É querer que as coisas continuem assim. A própria Joana Marques Vidal já disse que achava que o Ministério Público não iria voltar para trás e que a herança que ela deixava era uma herança sólida. Sim. Pode acontecer. Se isso acontecesse assim, até era realmente melhor que viesse uma outra pessoa que fosse tão competente como a Joana Marques Vidal. O meu medo é que essa pessoa não exista. E digam, tem que existir. Até agora não existiu. Sendo o Presidente da República... a nomear o procurador sob proposta do Governo, será que isso faz deste caso um teste político às relações entre Belém e São Bento, Ricardo Araújo Pereira? Talvez vá surpreender. Ter de se entender, provavelmente. Talvez vá surpreender a plateia, mas a minha resposta a essa pergunta é... não sei bem. Eu acho que... Eu também fico um bocado aflito com o Benfica Sporting à volta de Joana Marques Vidal, porque... quer de um lado, quer do outro, as pessoas não parecem estar especialmente interessadas em justiça. Quer de um lado, quer do outro, dessa vozearia. Eu acho esta senhora é tesa, parece-me, é muito tesa e chateia pessoas. E isso, enfim, traz problemas, provavelmente. E é uma mulher num cargo importante, coisa que, por acaso, não tem sido
valorizado. Eu nunca percebo bem quando é que isso é valorizado e outras vezes menos. Mas é uma mulher, curiosamente, e eu acho, de facto, há ou não há problemas neste mandato? Há. Toda a gente, a questão das fugas, por exemplo, é muito vá lá, desagradável para dizer o mínimo, não é? Claro. Mas, quer dizer, é muito fácil, se calhar, provavelmente... Que em bom rigor não começou com este mandato. Toda a gente certo. se lembra de Duarte Lima a ser detido e com as televisões lá à espera. Mas provavelmente, talvez seja possível argumentar que no tempo do Pinto Monteiro havia menos fugas. Mas é natural que quando não se faz nada, não haja nada para divulgar. Ninguém dizia, Correio da Manhã, olha, é para dizer que eles estão aqui a coçar-se. Em princípio, isso não sai na primeira página, de facto. O João Miguel Tavares fica então ministro da Recondução à Bruta e agora é a altura do Pedro Mexia assumir o cargo de ministro Calimera. Descobriu a fêmea do célebre passarinho Queixinhas, Pedro Mexia. Sim, há um passarinho na história. Então explique lá isso, antes que haja reclamações de alguém que possa ver-se grego para perceber de que é que se está a falar. O passarinho é Mário Centeno e aquele famoso vídeo em que começa a dizer Calimera, bom dia aos gregos. E o passarinho é um passarinho bastante engraçado. Aliás, a história dele tem sido bastante curiosa. Nós que fomos logo no princípio, quando ele foi escolhido, aqui no programa falámos sobre o livro que ele tinha publicado sobre a questão do emprego, que não augurava nada um governante à esquerda. Depois ele rasgou várias das suas propostas, teve que pactuar, teve que ceder em algumas coisas e agora, de repente, é transformado pelos seus parceiros de governo e por alguns dos seus camaradas de partido numa espécie de ogre ao fazer esta declaração. Esta declaração aos gregos... A mensagem de saudação aos gregos, é dizer, quando a Grécia exatamente, saiu do procedimento internacional. Que é uma mensagem, evidentemente, que se eu fosse grego não gostava. É uma mensagem absolutamente paternalista, a dizer... Muito bem, os meninos estiveram bem e agora... Varoufakis disse que era digna do ministro da propaganda da Coreia do Norte. Sim. Há duas coisas ali, há duas coisas curiosas na mensagem. Uma delas é que nós não sabemos bem e nunca saberemos, e acho que não podemos saber, quando é que o Centeno está a falar como Presidente do Eurogrupo e quando é que está a falar como Ministro das Finanças de Portugal. Ele supostamente não está ali a título pessoal. Como estava ali a falar em inglês, se calhar naquela altura era como Presidente do Eurogrupo. E, portanto, ele está ali como Presidente do Eurogrupo. Pronto. Se está ali como Presidente do Eurogrupo, a visão que o Eurogrupo tem sobre a crise e a austeridade e as saídas limpas ou não limpas é a mesma do outro senhor com o nome impronunciável e com quem tanto dizíamos mal. E com o Sr. Schäuble. Exatamente. Então, portanto, não mudou. Se ele está ali como membro do Eurogrupo, o Eurogrupo não mudou. E, portanto, qual é a vantagem? Se ele está ali também a falar por convicção, então Mário Centeno é partidário das medidas de austeridade que foram aplicadas em muitos países e também na Grécia. Bom, e se isso é o caso, é um bocadinho estranho. Pode-se tratar de um caso de heteronímia? Pode ser o heterónimo, exatamente. Porque o que acontece foi que ele inventou também uma espécie de... Aí não foi heteronímio, ele mudou os nomes às coisas. Em Portugal, fizemos uma política anti-austeridade com meios de austeridade diferentes, as famosas cativações, que, no fim do dia, não são escandalosamente diferentes de algumas medidas de austeridade. Há uma série de fins de austeridade, no caso dos professores, em que António Costa, Mário Centeno também, mas António Costa tem explicado, não estavam à espera que nós... criaram expectativas que nós não podemos cumprir. E de facto foram criadas essas expectativas, não só nos professores, mas nos funcionários públicos em geral. E, portanto, foi muito engraçado ver este levantamento de rancho contra Mário Centeno, porque este levantamento de rancho indicia duas coisas, uma das quais é importante e outra é importantíssima. A que é importante é que, se calhar, a política europeia não mudou e a política europeia não é a política que o PS quer, para efeitos internos, fazer crer.
Esta é importantíssima. Mas também é importante saber o que é que Mário Centeno pensa. Ou será que Mário Centeno acabou de gravar aquilo e disse para o cameraman, isto custou-me tanto ter que dizer isto. Será que foi isso que aconteceu? Ele disse, já vou chateado para casa hoje. Ou ele disse aquilo que acha, tendo estado lá com os dossiês, tendo pensamento próprio sobre o assunto. Não sabemos exatamente o que é que Mário Centeno pensa. O que é que prevalece na imagem que temos hoje de Mário Centeno, Ricardo Araújo Pereira? A de Ministro das Finanças português ou a de Presidente do Eurogrupo? Carlos, eu não consigo saber bem, porque eu acho que ele precisa de uma mascarilha ou assim. Uma coisa em que ele põe a mascarilha e a gente percebe, agora é o Presidente do Eurogrupo. Tira a mascarilha, agora é o Presidente, é o Ministro de um governo socialista apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Por exemplo, para a gente saber quando é que é o Peter Parker, quando é que é o Homem-Aranha. Acho que tornava as coisas mais fáceis para nós se ele usar ou uma capa, ou assim, uma coisa que a gente... Um adereço, vá. Um adereço que nos permitisse distinguir ou fazer uma coisa de manhã e outra à tarde. Eu não sei, este pescado que ele tem lá no Eurogrupo, não sei se lhe ocupa muito tempo ou não, mas eu também sou sensível ao facto de dele poder... Eu não sei se ele lá está, se ele chegou ao fim do vídeo e disse isto já me estragou o dia. Porque às vezes, sabes que às vezes a gente está só a fingir, não é? A gente comporta-se. É uma maneira de se comportar. Na política também. É muito raro, mas, quer dizer, a gente não se porta na tasca como se porta num jantar de gala, não é? E aliás, há comportamentos aceitáveis. Portugal é a tasca, é isso? Portugal, é possível. Na tua metáfora, Portugal não tem nada contra isso. Exatamente. Nada contra isso. Ele depois vai lá para a gala. Ele agora está num restaurante fino e não... Exatamente. Há comportamentos perfeitamente aceitáveis. Por exemplo, se eu estiver num restaurante e disser palhaço! Em princípio isso é desagradável. Se eu estiver no estádio, ninguém liga. É normalíssimo. E, portanto, há que ter atenção a estas subtilezas do comportamento humano. O facto de Centeno ter sido criticado à esquerda e à direita deve preocupar Centeno ou, pelo contrário, será para ele um motivo de orgulho, João Miguel Tavares? Sim, acho que é o lado para que ele dorme melhor, mas... Que ele conseguiu um consenso em relação a este vídeo. Ele conseguiu um consenso de críticas, mas por razões diferentes. Claro. Okay? A esquerda veio dizer como é possível ele dizer aquilo e acha que ele está errado. A direita acha que ele está certo, mas simplesmente foi hipócrita. Eu voto na hipocrisia, como imaginam. É evidente que tem sido isso que tem acontecido. Mas não há um doutor Mário e um senhor Centeno. Mas a direita também é tinhosa, hein? De repente eles dizem, está bem, tens razão, mas estás a fingir. Porque a direita tem muita dor de cotovelo e sente-se, na verdade, um bocadinho enganada. Vamos ver. Qual é que é a diferença entre Passos Coelho e António Costa, no fim do dia? É que Passos Coelho dizia, temos que fazer austeridade e a austeridade é necessária. António Costa diz que a austeridade não é necessária, mas faz austeridade na mesma. Essa é a diferença. Houve umas reversões, houve umas alterações. E depois houve umas cativações. Houve as cativações para compensar as reversões. Há um ponto em que o Sistema Nacional de Saúde nunca esteve tão má, a CP nunca esteve tão má. E a pouco e pouco, e com o passar dos anos, vai-se notando cada vez mais como as cativações, que é que vão moendo, não matam, não é logo uma paulada na cabeça a Pedro Passos Coelho. Não, vai mordendo aos bocadinhos. Gostas mais de paulada? Eu gosto mais de paulada quando a paulada é sincera. Eu prefiro que me deem uma boa paulada. Eu prefiro que me deem uma boa paulada do que me mandem a morder nas canelas durante 8 anos. 8 anos. Olha, agora levo uma boa paulada, mas e depois descanso. Agora não, ali é... E esse tem sido o papel do Mário Centeno. E qual é que é o problema ainda? Qual é que é ainda um problema acrescido das mordidelazinhas em relação à paulada? Tens fazer um programa de televisão para menos de 10 anos. Sim, pois podia. Mas só explicar a política às crianças. Já escrevi um livro sobre isso, não é? Queria explicar às crianças a política explicada às crianças. Mas é necessário, porque isto, ao mesmo tempo, o problema grave é da falta de transparência. Porque andam-nos a morder nas canelas, neste momento há 4 anos, provavelmente vão-nos morder durante 8, e a dizer que é lambidela. E não é.
Há uma grande diferença. Não sei porque é que as pessoas estão a rir. Há uma diferença entre mordidela e lambidela. Há uma diferença. Isto são metáforas perfeitamente aceitáveis na discussão política. Não, estavam-me a acusar disto de ser para crianças, mas os adultos compreendem melhor a diferença entre lambidela e mordidela. Pronto. O Pedro Mexia fica assim, ministro Calimera. Estão entregues as pastas ministeriais nesta reunião de regresso do Governo Sombra, numa emissão especial nos claustros do Museu Municipal de Faro, um dos palcos do Festival F. Já espreitou o cartaz, Pedro Mexia? Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, estou a trocar. É a terceira. Isto é um festival, portanto eu posso ter inalado coisas. Há coisas no ar, sim. Já espreitei e vou curtir imensos destes sons. Tem algum em particular que queira... Vários. Confessa lá. Os Amazing Wonderful. Vem cá. Este festival é só de música portuguesa. Essa música O DJ Patife. O DJ Patife, vou ao DJ Patife. Quero ver esse set. Só por causa do nome, DJ Patife. Sabe que é drum and bass. Então não sei, claro que sim. É o meu favorito, aliás. Gosta mais de fazer o programa ao vivo por esse país fora ou no estúdio, João Miguel Tavares? Não, eu gosto mais de fazer ao vivo. Assim, há um calor humano diferente. A sério. E às vezes eles acham sempre que eu sou o maior graxista deste programa. Mas é genuíno. Eu gosto deste contacto com o público. Dá assim mais estamina. O meu sonho é trazer uma guitarra e começar a cantar para vocês. Parece que não dá tanta audiência e limite-me a isto. Deixa-me só dizer que no estúdio também está lá gente, só que tu não os vês tão atrás. É verdade. Mas está lá gente. Sim, mas aqui há mais. A diferença é que está a gente aqui à frente. Temos bonitos ambientes, é diferente. No ano passado abrimos a temporada no Festival de Paredes de Cora. Este ano estamos no Festival F. Acha que é para o ano que somos convidados para a festa do Avante, Pedro Mexia? Eu acho que, na verdade, de nós os três, só eu e o João Miguel é que entramos com facilidade. Uma coisa é anticomunistas, agora ex-comunistas... Atenção, eu já frequentei a festa do Avante. Eu já trabalhei na festa do Avante. E se trabalhar nunca. Eu continuo a votar neles. No PCP? Sim. Tu votas no PCP? Voto. Pensava que já tinhas deixado voto disso. Com algum alívio por saber que eles não ganham, mas voto. Bom, continuamos então com os estados de espírito do Governo Sombra e agora temos de acelerar o passo. O Ricardo Araújo Pereira quer encarnar o papel de web-facho. O que é que define exatamente o web-facho? Calma aí, eu nunca disse que ia encarnar o papel. Encarnar o papel justamente para poder pô-lo na situação de ser uma persona. Estou a perder tempo. Obrigado. O web-facho, a propósito da Web Summit, nós estamos sempre da Web Summit, todos os anos falamos da Web Summit, e a Web Summit... Convidou Marine Le Pen. Convidou Marine Le Pen. E depois desconvidou Marine Le Pen. Querer ouvir Marine Le Pen num encontro internacional de tecnologia e empreendedorismo. É coisa do web-facho? O meu ponto é o seguinte, eu já agora peço que sigam o meu raciocínio, não sei se é simples, que é, eu sou contra, quer dizer, eu acho mal convidar Marine Le Pen e acho mal desconvidar Marine Le Pen. Exatamente. Não sei se... Eu sou daquelas pessoas rabugentas, provavelmente. Eu acho mal convidar, porque sinceramente não vejo o que é que a senhora lá ia dizer. O Ricardo Costa escreveu um artigo no Expresso em que ele dizia o partido dela não tem grande tradição, não é conhecido por ter uma implantação forte nas redes sociais e por usar isso. Já o Steve Bannon, que é outro facho, eu gostava de ouvir, diz ele. Aliás, o ano passado, a Web Summit, teve lá um tipo qualquer do Trump. Teve lá um tipo qualquer do Facebook do Trump. Quer dizer, não vejo grande interesse em convidá-la. Depois de estar convidada, não vejo grande interesse em desconvidá-la. Pareceu-lhe errado que ela tivesse sido convidada ou que tivesse sido desconvidada? Mais errado, sim. O que é que lhe pareceu? Não, as duas coisas desagradam-me. Eu, sobretudo... Mas ela foi desconvidada por quem a convidou. Eu sei que foi. Não houve interferência externa. E ainda bem. Eu acho que o Governo não devia ter intervindo. Acho que fez muito bem em não intervir, o Governo. Eu não vejo, sinceramente... publicamente, não sabemos. Pois, pelo menos publicamente. Não sabemos se não houve pelo menos publicamente. Mas publicamente esteve muito bem. O Ministro da Economia disse que não intervinha no programa de entidades privadas e esteve muito bem. Eu não tenho grande medo dos discursos da Marine Le Pen, precisamente por nós vivermos numa sociedade aberta. E numa sociedade aberta, a Marine Le Pen pode dizer o que lhe apetece. E depois várias outras pessoas, felizmente, dizem o contrário. E essas pessoas têm sido bastante persuasivas. Há pessoas que aparentemente acham que nós só não temos fascismo porque a maior parte das pessoas está às escuras em relação ao que o fascismo é.
Eu acho que não temos fascismo precisamente porque as pessoas sabem o que é o fascismo e não o desejam. E, portanto, eu não acho que as pessoas estejam a um discurso da Marine Le Pen na Web Summit de começar a fazer a saudação romana e andar em passo de ganso. As pessoas sabem o que é aquela treta e rejeitam. E o que é que imagina que ela poderia ter para dizer? Não faço ideia o que é que tinha para dizer. Agora também não saberemos, o que é pena. Mas enfim, tem havido alguns argumentos que são esquisitos. Quer dizer, começou a circular também uma coisa do Karl Popper em banda desenhada sobre tolerar a intolerância. É pena que não haja gente com jeito para o desenho que faça uma igual sobre o John Rawls a dizer o contrário, praticamente. Para quem gosta de argumentos de autoridade em banda desenhada, assim podia contrapor. Olha, toma lá quadradinhos também a dizer o inverso e tal. E pronto, se calhar discutir-se tudo em banda desenhada melhor. Esta polémica teve a ver com o facto de haver apoios públicos do Estado português à organização do evento. Foi isso que motivou uma parte importante da celeuma. Competirá ao Governo escrutinar a lista de convidados e avaliar se eram aceitáveis ou não, Pedro Mexia? Uma vez que há dinheiro público envolvido. Quer dizer, o que é que quer dizer aceitável? A Marine Le Pen é deputada do Parlamento Europeu, foi candidata às presidenciais francesas e, nesse sentido, é uma figura que tem até tem um mandato parlamentar. Atenção, sobre a questão de ouvir fascistas, que tem sido uma questão muito discutida, o Chirac recusou-se a debater com a Jean-Marie Le Pen nas presidenciais. E queriam que Macron, quando passou à segunda volta com Marine Le Pen, recusasse debater com Marine Le Pen. Macron aceitou e deu-lhe uma coça de criar bicho. E assim ganhou as eleições. Quer dizer, ganhava de qualquer maneira. Mas assim se percebeu para todo o mundo a fraude que ela era, nomeadamente em matérias europeias, nomeadamente em matérias como o euro. Ela nem as datas sabia de quando é que o euro existia. Portanto, foi uma coisa realmente... E, portanto, a maneira como nós temos que lidar com opiniões de que discordamos, ou até mais do que isso, de que detestamos, como são o caso de muitas das opiniões de Marine Le Pen, é debater com elas nos fóruns normais, políticos, etc. Agora, eu não percebo porque é que a convidaram para a cimeira. É isso. Porque, quer dizer, até o senhor Cosgrove convida e depois lê uns jornais e diz assim: olha, parece que isto é polémico. Quem havia de dizer? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, ou é uma manobra publicitária ou ele é um choninhas. Pode ser as duas coisas. Pode ser umas duas coisas. Paddy Cosgrave não teve a noção da polémica que estaria a gerar com o convite a Marine Le Pen, ou pelo contrário, terá visto neste episódio, João Miguel Tavares, uma boa oportunidade de marketing para o evento? Eu não sei, cuida. Eu até já ando com pena do Sr. Paddy. Ele deve estar a dizer: bolas, não me deixam jantar no Panteão, não me deixam convidar a Marine, isto está impossível, vou-me embora. E olha, se calhar vai-se embora com o Web Summit, vai para outros países onde lhe deixem fazer mais coisas. Quer dizer, o Sr. Ricardo Araújo Pereira já disse mas ninguém havia a dizer sobre nada. este assunto. Atenção, Eu sei que ninguém o impediu, claro. Porque é que ele fez aquilo? Eu não sei se houve manobras nos bastidores. E se alguém lhe andou ali a dizer: Paddy, vá lá, não pode ser. Imagino que isso possa ter acontecido, mas também imagino uma outra coisa muito simples. É que o Sr. Paddy não quer, à frente do pavilhão Atlântico, uma manifestação do Bloco de Esquerda e do PCP a dizer: Marine, vai-te embora. Porque fica mal nas câmaras. Não é muito high-tech. Pode ter sido simplesmente essa a razão, que era o que lhe ia acontecer, claramente. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se um web facho. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se a meia haste. E não lhe custa confessar isso assim em público, Pedro Mexia? Não me custa nada. Foi das mordidelas. Foi exatamente. Para Donald Trump, por exemplo, não foi fácil. Eu costumo falar do tema Trump porque, por um lado, estamos de acordo e, por outro lado, toda a gente que nos ouve está de acordo, quase, tirando meia dúzia de malucos que façam o favor de não mandar e-mails. Há uns meia dúzia de malucos anti-islâmicos que me escrevem e-mails. Quero falar da reação do presidente norte-americano à morte do senador... do presidente americano à morte do senador republicano John McCain. Houve ali um momento em que de hesitação, não põe a bandeira a meia haste, põe a bandeira a meia haste, não põe a bandeira a meia haste. Sabe Deus que a política americana está cheia de personagens bizarras e pouco recomendáveis. Mas uma das personagens mais recomendáveis da política americana dos últimos 30 anos era John McCain. Era um homem absolutamente decente e honrado. Esteve 5 anos e meio preso no Vietnã, foi
espancado e torturado, ficou com mazelas para toda a vida, foi senador durante 31 anos, 2 vezes candidato presidencial. E o inventor daquela senhora do Alasca. Sim, claro, e fez outras coisas censuráveis em 31 anos de política, com certeza. Essa foi apenas a mais catastrófica. Para candidato. Quando convidou Sarah Palin, tentando encontrar um eleitorado mais à direita que lhe escapava, e fez uma escolha que se revelou realmente catastrófica. Que foi, em certo sentido, um pronúncio da era Trump. Foi, de certa forma, um pronúncio da era Trump. Mas, quando nós pensamos o que é este homem, e um homem que Trump que disse sobre ele, quando lhe perguntaram se ele era um herói, ele disse, ele não é um herói, ele foi apanhado, para mim o herói é uma pessoa que não é apanhada. Ele não foi apanhado porque fugiu à tropa. Ele Trump. Portanto, assim é fácil. E, portanto, sim, Trump, o outro foi um avião que foi abatido. O avião foi abatido. E Trump ficou 5 anos e Trump numa prisão. Recusou-se, primeiro, a falar dele como um herói militar, a fazer qualquer espécie de elogio agora na morte dele, limitou-se a dar condolências à família, e não queria sequer respeitar a tradição de ter a bandeira de Casa Branca à meia haste até ao funeral. A bandeira foi de novo içada e depois lá lhe explicaram, nomeadamente associações de veteranos, que aquilo não podia ser, e o Trump terá confessado aos seus colaboradores, e isto é bastante chocante, mas é bastante revelador, que é dizendo que isso seria hipócrita porque eles não gostavam um do outro. Mas ele não está ali como o cidadão Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que está naquele cargo e não é capaz de fazer a diferença, de saber a diferença entre as suas opiniões pessoais e as suas animosidades pessoais e a dignidade do cargo e o respeito que uma nação tem que ter pelos seus heróis ou pelas suas figuras notáveis, acho que diz tudo, não é preciso... Custa trazer todas as semanas uma história, mas elas não param, não é? Não param. Aliás, a teia judicial à volta de Donald Trump adensou-se nas últimas 2 semanas. O ex-advogado dele confessou sob juramento ter cometido o crime de pagar a ex-amantes do presidente para as manter caladas durante a campanha eleitoral. O ex-diretor de campanha também foi condenado em tribunal. Trump corre o risco de não chegar ao fim do mandato. João Miguel Tavares. Quer dizer, o risco ele pode correr, mas eu sou contra. A não ser que haja um caso... É porque há imensa gente cheia de vontade que ele caia num processo de impeachment para quanto mais depressa sair de lá, melhor. Mas a não ser que seja um caso tipo Watergate, eu acho que será péssimo para a democracia americana e já agora para o planeta. Se o caso tiver pernas para andar, é pior que o Watergate. Não, se o caso tiver pernas para andar... Mas a questão é, para o povo americano, se ele cair com um impeachment, tem que ser um impeachment gigantesco, no sentido em que qualquer americano perceba que ele não poderia continuar no cargo, como aconteceu no caso do Watergate. Não pode ser um impeachment, uma tentativa de impeachment à Clinton, não é certamente por andar a pagar as senhoras e a antigas coelhinhas da Playboy com as quais ele foi para a cama. É que nem pensar, não pode ser, porque isso é péssimo para a democracia americana. Ele tem que perder as eleições. É assim que o Donald Trump tem que ser afastado do cargo. A perdê-las em novembro, às eleições para o Congresso, e aí muito se vai jogar na política americana. O que é que Trump ainda poderia fazer que o surpreendesse, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que se ele fizer coisas decentes... sério, eu lembro-me de... Aqui há tempos... Foi há pouquíssimo tempo, surgiu aquela gravação, aquela escuta, em que ele está a falar com o seu advogado, a combinar uma falcatrua, e eu estou sossegado, a bocejar, é claro que ele está a combinar uma falcatrua, isso é normalíssimo, e de repente ele diz para o lado: dá-me uma Coca-Cola, se faz favor. E eu: se faz favor? Ele diz: faz favor. Isso deixa-me ser surpreendido. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara, então, a meia haste. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se compadre. E pensa tirar proveito disso, ou é só para denunciar e se indignar com o compadrio? Não, é a minha indignação da semana, do mês, vem de férias e indignado. Talvez do ano. Vem de férias indignado. Talvez da década. Não, pega, José Sócrates. Tirando isso, é a maior de todas. Queres voltar a falar de um caso, aliás, que já falámos aqui? Já falamos, isto é para falar de Pedrógão. As trafolhices à volta das ajudas às vítimas de Pedrógão Grande.
Sim, porque isto começou por nascer numa reportagem na Visão, nós falamos disso, é uma coisa absolutamente chocante, mas a Ana Leal foi a Pedrógão e fez uma reportagem para a TVI chamada O Compadrio, e ver aquilo daquela maneira, falando com as pessoas realmente se sentem filmadas e depois indo falando com as pessoas da Câmara, aquilo é uma coisa repugnante, mas genuinamente repugnante, em que uma pessoa perde quase esperança neste país. Eu, aliás, até escrevi que é daquelas coisas para agarrar nos nossos filhos e das nossas crianças, mostrar na televisão e depois falar-lhes da necessidade de nós sermos cidadãos decentes e de não nos aproveitarmos das coisas, ainda que seja muito fácil. Houve uma série de falcatruas para tentar que o dinheiro... Houve falcatruas porque as pessoas aproveitaram, já que aquilo ardeu, de repente havia uma casa em ruínas e, já que a casa está em ruínas, faço também uma vivenda, não é? E de repente, acho que isto caiu, vou ficar aqui com a mão. E dá-te um ar pensativo. Dá-me um ar de intelectual. E já que eu tinha aqui um palheiro, isto era um palheiro, mas agora passou a ser uma casa de habitação. Mas isto dito assim, não transmite o horror que é ouvir aquelas pessoas justificarem-se e depois, do outro lado, a Câmara Municipal não dizer nada. Porque... Bem, disse que processava... Sim, disse. Primeiro não deu explicações nenhumas, disse que não sabia nada, e depois no final disse que achava que um bom mesmo era processar a Ana Leal da TVI. E ver pessoas, é de facto... Aquelas pessoas passaram por horrores enormes em outubro do ano passado. E passado aquele horror, ver as pessoas com uma ganância doida, tanta gente com uma ganância doida, aproveitar-se daquilo que é a generosidade de tantos portugueses, ao mesmo tempo que têm vizinhos, que ainda não têm uma casa de primeira habitação, e com conversas completamente discursoantes e que deixam qualquer pessoa destroçada sobre a forma em que elas estão a viver, a forma como as casas ainda não foram recuperadas. E quer dizer, acho que tem que haver um patamar mínimo de dignidade cívica. E é bom que o Ministério Público acorde, como eu espero, que o Presidente da República acorde, e aliás ele já se manifestou com isso, mas que o António Costa também acorde. Quer dizer, porque há roubos e roubos. E é que o nível que aquilo atingiu é absolutamente inadmissível por ser uma coisa simbólica. É inacreditável. Também se indignou com isto, Pedro Mexia? Quer dizer, evidentemente que é uma atitude indigna. Eu devo dizer que fiquei mais chocado com a reação, porque que as coisas são ou verdade ou não e devem ser investigadas. Essa ideia, essa mania de processar jornalistas ou de manifestar essa intenção não parece muito saudável. Agora, há casos testemunhados de pessoas que se fizeram passar por vítimas do 11 de setembro. Há casos testemunhados de pessoas que se fizeram passar por vítimas do Holocausto. Portanto, a ruindade humana não tem fim, nem o caso de Pedrógão é das coisas mais chocantes que eu ouvi. As pessoas aproveitam-se de coisas inacreditáveis, às vezes por razões bastante mesquinhas. Mas nós temos que nos indignar quando as pessoas se aproveitam de coisas inacreditáveis. É por isso que elas são inacreditáveis. Exatamente. O Ricardo Araújo Pereira, que andou pelos concelhos atingidos pelo fogo no ano passado a fazer uma série de espetáculos em que foram angariados fundos para ajudar as vítimas dos incêndios, tem ideia de como é que esse dinheiro foi usado? Aplicado, sim, tenho, porque a Anabela Ventura, a quem eu tenho pudor de chamar minha agente, não só porque eu sou demasiado pelintra para ter uma agente, mas também porque ela é mais minha amiga do que minha agente, a Anabela Ventura tem monitorizado a aplicação desse dinheiro em estreita articulação com as autarquias, e por isso a gente vai sabendo que lá fizemos um telhado, que lá conseguimos arranjar um telhado, lá conseguimos... Mas tens de saber de quem? Comprar uma alfaia agrícola para um senhor que perdeu aquilo e não tinha... Era uma das coisas que ele tinha alguma economia até de subsistência. Está tudo controlado. Mas acha que casos como este de Pedrógão e esta denúncia podem vir a pôr em causa ou a dificultar a recolha de donativos em situações futuras? Sim, acho que esse é um dos principais crimes desta gente. Quer dizer, é preciso um tipo especial de canalha para fazer este tipo de coisa, não é? Para andar a chuchar dinheiro que é canalizado para uma tragédia, com a boa vontade, aliás, de muita gente, é canalizado para uma tragédia e aparecer um tipo que diz: espera aí, mas eu podia transformar o palheiro numa mansão. É preciso ser um tipo especial de canalha. E essa canalhice...
uma das coisas mais nocivas que tem é fazer com que as pessoas digam agora não vou contribuir, sei lá se isto não vai para fazer aí uma piscina para um Palermo. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta gauleses. Sim, já falámos aqui há bocado no Macron, o Santana Lopes francês, e o Macron esta semana, eu até geralmente sou simpático com o Macron, mas esta semana ele saiu-se com uma frase absolutamente absurda, ainda por cima no estrangeiro, na Dinamarca, falando sobre reformas, nomeadamente do trabalho, disse que para os dinamarqueses é fácil as reformas, porque são luteranos, enfim, há toda uma explicação socio-religiosa sobre isso, mas que os franceses é muito difícil porque são, deixa-me ver se eu cito bem a frase, são uns gauleses reticentes à mudança. Ora, isto de um Presidente da República se mostrar no estrangeiro descontente com o seu povo, parece-me uma coisa bastante, porque realmente pode-se mudar muita coisa. Mudar de povo, não dá. É difícil. O João Miguel Tavares decreta lingotes. Lingotes, ora por falar em povo, isto é para o povo da Venezuela. Portanto, Nicolás Maduro teve uma ideia bestial que disse, nós precisamos aqui de fazer umas poupanças, portanto, tenho aqui uns lingotes de ouro para vocês comprarem. Sendo que, evidentemente, as pessoas nem sequer têm dinheiro para comer, quanto mais para os lingotes de ouro. E é bom relembrar a situação da Venezuela, não só isso, como relembrar também os partidos portugueses. E tanta gente andava entusiasmadíssima com isto. E isto é para... Olhem, já viram, repararam, olha, o marxismo falhou outra vez. Realmente é surpreendente. Não funcionou na Venezuela. O Ricardo Araújo Estão a fugir para o Brasil, por amor de Deus. Gente a fugir para o Brasil, venezuelanos a fugirem para o Brasil. Neste momento é para onde apetece ir, realmente. O Ricardo Araújo Pereira decreta sadness. Sadness. Porque a SAD do Benfica foi constituída arguida. E para mim, como benfiquista, constatar que é forçoso que tenha acontecido alguma coisa entre o momento em que Cosme Damião e mais alguns dos seus amigos casapianos formaram um clube que tem como símbolo a águia, como símbolo da elevação de princípios, até ao ponto, quarta-feira, 100 anos depois, em que a SAD do Benfica é erguida. Eu não sei se é verdade, se as acusações são verdadeiras ou falsas. Eu acho que basicamente há uma postura bastante primária da gente olhar para isto, que é, os outros clubes estão a ser investigados. Claro, são maroscas, gatunos. O nosso foi cabala. Eu tenho alguma dificuldade em precipitar-me para essa conclusão. Também não vou precipitar-me para a conclusão de que as pessoas que são arguidas são culpadas, mas não queria deixar de exprimir profundo desconforto por a SAD do Benfica ser arguida. Quer dizer, acho que é... Não é muito frequente eu enervar-me com coisas. Agora, isto realmente... Mas não estás a querer correr com o Joana Marques Vidal? Não estou. Bom, está concluída mais uma reunião, ou melhor, a reunião da Rentrée, e espantosamente ainda cá está toda a gente. Muito obrigado por terem vindo testemunhar esta emissão do Governo Sombra, desta vez nos claustros do Museu Municipal de Faro, no Festival F. 2 a 8 dias temos uma nova emissão especial em estúdio, mas mais cedo do que habitualmente. Vamos começar às 9h30 da noite por causa das eleições no Sporting. Novo Governo Sombra com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.